Bom, gente, então continuando hoje, né, nessa aula com o assunto carência, né, nós vamos então tentar entender o porquê dessa carência, para alguns casos 180, para outros casos uma carência de transição. Então vejam vocês o seguinte, no dia 25 de julho de 1991, foi publicada a Lei 8.213, que é a Lei Orgânica da Previdência Social, também conhecida como Plano de Benefícios da Previdência. Aqueles segurados que implementaram condição para se aposentar, tá? Antes da publicação da lei, por exemplo, o indivíduo já tinha, no caso do homem, a idade de 65, no caso aqui nós estamos falando de tempo de contribuição, então vamos dizer que ele já tivesse os 35 anos, né, de tempo de contribuição, já poderia se aposentar. Qual era a carência exigida para ele? 60 contribuições. Antes da lei, para as aposentadorias, excetuada de invalidez, a carência exigida era de 60 contribuições. Quando sai a Lei 8.213, determina que aqueles que ingressem no regime geral a partir da publicação da lei deverão comprovar uma carência de 180 contribuições. Entretanto, sempre existirá, quando da mudança das regras previdenciárias, um terceiro grupo, onde o ingresso no regime geral se deu antes da publicação da lei. Entretanto, esse terceiro grupo só vai ter o implemento de condições para se aposentar após a lei publicada. A pergunta é, esse grupo vai ficar com uma carência de 60 ou com uma carência de 180, tá? Então, este grupo passou a ter direito a uma carência de transição, de modo que aqueles que conseguiram se aposentar por implemento de condições logo em seguida da publicação da lei, passaram a ter um aumento, não teriam de cumprir apenas 60, mas passaram a ter que cumprir 66 contribuições, 72. Então, a cada semestre, a cada ano que ia passando, a carência anteriormente exigida de 60 foi sendo aumentada em mais 6 contribuições, ok? De modo que hoje, como resquício dessa regra de transição, vejam, em 2011 todos estarão se aposentando em 2011 com 180 contribuições. Entretanto, em 2010, vejam que as pessoas que são antigas no regime ingressaram antes da Lei 8.213, estão se aposentando depois, vão ter que comprovar 6 contribuições a menos, 174. Em 2009, 6 contribuições a menos, 168. Aqueles que conseguiram implementar condições para se aposentar em 2008, tendo ingressado antes no regime geral, antes da publicação da lei, conseguiram se aposentar com 162 contribuições. De acordo? Então, ok. Vamos agora tentar entender o porquê da exigência de uma carência de 180 contribuições para um benefício que exige muito maior tempo de contribuição. Se vocês lembrarem, no caso de um empregado, a carência começa a contar a partir da data da filiação. Então, eu posso afirmar que aquele indivíduo que foi sempre empregado, ele vai ter o cômputo da carência e do tempo de contribuição, tá, nas mesmas condições. Se eu disser que ele tem 30 anos, 35 de tempo de contribuição e ele sempre foi empregado, ele também terá o mesmo tempo cumprido para a carência. Entretanto, se trata de um contribuinte individual por conta própria, a maneira como eu conto o tempo de contribuição é diferente daquela como eu conto o tempo de carência. Um contribuinte individual só conta a carência a partir da primeira contribuição paga sem atraso. Então, veja, se esse contribuinte individual pagou contribuições atrasadas, elas serão contadas como tempo de contribuição, mas não poderão ser contadas como carência. A carência eu só posso contar a partir do momento em que ele pague a primeira sem atraso. Então, se um dado contribuinte passou 35 anos trabalhando como CI por conta própria, tá? Sem nunca ter se inscrito na Previdência, nunca pagou as contribuições, existiu, trabalhou, filiou, ele trabalhava por conta própria, deveria ter se inscrito enquanto contribuinte individual, mas não o fez. 35 anos depois ele vem e faz a inscrição. Comprova a atividade durante
35 anos. Trabalhei durante 35 anos, tenho, né, documentos que comprovam isso. Muito bem. Se inscreve, comprova o exercício de atividade laboral, existia afiliação, mas ele não estava inscrito, e ele calcula as contribuições referentes aos 35 anos, tá? Né? Para esses 35 anos, todas pagas em atraso, ok? Paga tudo relativo aos 35 anos, uma vez que ele veio se inscrever bem depois, né? Paga, eu pergunto, quanto tempo de contribuição ele tem? 35 anos de tempo de contribuição. Mas se ele se inscreveu hoje e pagou os 35 anos, tendo comprovado a atividade, tudo aí em atraso, portanto, ele não vai contar esses 35 anos para fins de carência. Então, ele tem 35 anos de tempo de contribuição por ter pago tudo em atraso, 0 contribuições de carência, ok? Então, é por isso que você tem essa exigibilidade aí de uma carência que vai realmente fazer diferença no caso individual, de facultativo, onde eu não aceito contar contribuições em atraso, né? A primeira não foi paga em dia, não está se contando a carência, ok? Tá? Vamos agora trabalhar com a carência para a aposentadoria por idade, tá certo? Então, carência para a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade exige uma carência de 180 contribuições, ok? No caso do segurado especial, 180 meses de efetivo exercício de atividade rural. Ele vai ter que comprovar, tá, todo esse período de atividade rural para poder se aposentar por idade. Obviamente, carência mais a idade mínima nos dois casos. Bom, no caso de ingresso no regime geral, até 24 de julho de 91, carência de transição também. A mesma regra se aplica aqui ao caso. Trata-se de segurado antigo no regime e ingressou antes da publicação da Lei 8.213, poderá, tendo a idade mínima exigida em lei, se aposentar em 2009 com 168 contribuições, em 2010 com 174 contribuições, em 2011 acaba a transição, todo mundo tem que se aposentar com 180. Se fosse um especial, 168 meses, 174 meses e finalmente 180 meses. Entretanto, a aposentadoria por idade tem algumas peculiaridades para serem levadas em consideração. Veja só, quando sai a Lei 8.213, que ela é de 24 de julho, mas ela foi publicada no dia 25 de julho de 91, se estendeu a possibilidade de carência contada em número de meses para obtenção de aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo. Então, carência em número de meses para obtenção de aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo. Isso já é assegurado para o segurado especial, tá aqui. Segurado especial prova a carência em número de meses. Segurado especial obtém a aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo. Agora, além do segurado especial, quando publicada a Lei 8.213, se garantiu que durante o período de 15 anos, portanto, de 91, julho de 91 até julho de 2006, os trabalhadores rurais na condição de empregado rural, avulso rural e eventual rural também poderiam obter aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, comprovando a carência em número de meses. Então, se deu, tá, essa possibilidade. A lei assegurou, portanto, que durante 15 anos contados a partir da publicação da Lei 8.213, também esses trabalhadores rurais poderiam se aposentar por idade com um salário mínimo, provando carência em número de meses. Tá? Bom,
Se acabou em 2006, eu não precisaria estar aqui explicando. Só que houve depois um dispositivo legal que adiou essa condição ainda para 2008. Então, até 2008 era possível esses trabalhadores se aposentarem por idade com um salário mínimo provando carência em número de meses. E adiante se prorroga isso para 2010, dezembro de 2010, ainda será possível aos trabalhadores se aposentarem por idade com um salário mínimo provando carência em número de meses. Agora, o ano passado, a gente teve também uma modificação relativa aos trabalhadores rurais, de modo que o eventual rural e o empregado rural na medida em que venham em busca de sua aposentadoria de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, ou que implementem condições para se aposentar, tá? Venham buscar sua aposentadoria de 2016 a 2020, possam superestimar o período em que eles tiveram emprego, comprovadamente eles foram empregados. Então, o que vai acontecer? Cada mês de emprego comprovado vai ter, o seu quantitativo multiplicado por 3 até um máximo de 12 por ano. Então, vamos dizer que um dado trabalhador teve carteira anotada durante o ano, durante 3 meses. Então, aqueles 3 meses de vínculo empregatício comprovado, ele vai poder multiplicar por 3, passando a ter 9 meses de carência para aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo. Mas se a concessão do benefício acontecer entre janeiro de 2016 até dezembro de 2020, cada mês de emprego comprovado vai ter o seu quantitativo multiplicado por 2 até um máximo de 12 meses por ano. Então vejam, se o indivíduo trabalhou, como empregado, consegue comprovar isso, e a concessão do seu benefício vai se dar nesse período, significa dizer que o número de meses de vínculo empregatício comprovado vai ser multiplicado por 2, superestimando o período de carência. Na verdade, nós teríamos aí uma carência que estaria sendo superestimada, seria uma espécie de carência fictícia. Em vez de aproveitar tão somente o período de vínculo empregatício, eu vou tomar os meses de vínculo empregatício e aplicar neles um multiplicador para superestimar aquele período, para cômputo de carência, tá certo? Agora, os demais benefícios, vamos colocar aqui. Quais foram os benefícios dos quais nós não falamos, Já falamos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, falamos de salário maternidade, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial e por idade. Agora, se nós falarmos no auxílio-acidente, então teríamos aqui o número 5, Vamos ver aqui. Auxílio-acidente, salário-família, teríamos ainda o auxílio-reclusão, a pensão por morte. Nestes casos aqui, e também a reabilitação profissional, que é um serviço oferecido pela Previdência Social. Nesses casos aqui, a carência é 0. Portanto, ocorrerá aqui a dispensa da carência. Ok? Então, aqui não vamos exigir carência para a concessão do auxílio-acidente, salário-família, auxílio-reclusão, pensão por morte e reabilitação profissional. Por enquanto, ficamos aqui e na próxima aula vamos verificar a perda e manutenção da qualidade de segurado. Até lá, gente!